Se eu consumo, a hipocrisia ela mora na desonestidade, quando eu tento enganar você. Então, se eu fumo e eu falo, você não tem que fumar uma merda, eu não fumo. Mas o cara que consome, ele não tá tentando instigar ninguém a consumir. Ele tá se enganando a si mesmo. Ele não tá falando pros outros assistirem pornografia. Não, senhora, ele não tá se enganando. Ele está tentando sair de um vício, provavelmente, nesse caso. Isso não se chama engano. Não. Ele está sendo sincero. Ele aceita o vício, inclusive quando ele diz que ele assume que ele está fumando cigarro, assistindo pornografia, ele condena isso. Ele não está enganando, ele está sendo sincero, ele está sendo honesto. É exatamente sobre isso. As pessoas elas não conseguem assumir que elas são viciadas em pornografia e escondem isso e criticam ainda, sabe? E você acha que ser viciado em pornografia é um problema? Obviamente é um problema. Mas então você alimenta e você alimenta esse problema. Você faz parte. Como que a pessoa vai ser viciada em pornografia se ela não assistir? Ela tem que assistir. Mas e você cria o conteúdo. E tem um problema. Sim. É questão de lógica. Sim, mas é que eu não tenho como fazer. Se eu parar de criar conteúdo agora, o pornô não vai parar de existir. E o pornô existe porque existe uma. Sim, existe pessoas que assistem. Sim, porque você tá lá também. As coisas, elas só existem porque alguém precisou que ela existisse, né? E vamos supor, o fetiche em pé, ele não era tão comum antes, mas ele começou a ficar comum porque as pessoas começaram a pegar a imagem de famoso e ficar dando zoom no pé delas e ficar, tipo, vendendo as fotos. Então, existe a pornografia, ela existe porque alguém quer ver, porque alguém precisa ver, porque alguém acha interessante. E eu parar de fazer, ou outras pessoas pararem de fazer, não vai fazer ela simplesmente parar de existir. Ela sempre vai existir e não é culpa das criadoras. A gente só está alimentando um sistema que, infelizmente, é feito pelos homens. Quem mais consome pornografia são os homens. Martina, por que você acha que essas pessoas elas escondem que elas acessam a pornografia? Porque elas têm a moral, na moral delas, na cabeça delas, que aquilo é errado. Por isso elas escondem. Então, se elas sabem que é errado, é porque o seu trabalho, de alguma forma, é visto pela sociedade como algo ruim. Um exemplo, quando eu usava droga, eu escondia dos meus pais, porque eu sabia que era algo ruim e algo que não fazia bem tanto para mim nem para a sociedade. A sociedade enxergava isso como algo ruim. Então, você entende que, de alguma forma, o seu trabalho é algo ruim? Mas esse de ser certo ou errado, ele é muito individual. Eu não acho errado. Tá, se você... Um exemplo. 60% das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes, eles têm acesso à pornografia a partir dos 14 anos de idade. Então, isso é algo bom ou ruim? Ruim. Ruim. Então, você está vendo como tem como olhar o seu trabalho como algo ruim? Sim, mas eu concordo, é ruim. E eu acho horrível a criança ter acesso à pornografia com essa idade. Exato. Eu tive até antes, mas eu tive antes, não foi por causa da atriz pornô. Eu vi pornô porque a minha mãe não estava nem aí para mim, deixava o dia inteiro com o computador em casa. Então, assim, 60% dessas crianças têm acesso à pornografia e você entende que é errado porque ela está sendo hipersexualizada, tudo está tendo problemas para a vida dela, e ela começa a guardar isso para si e ela quer pôr isso para fora em algum momento? Sim. E, no entanto, que você vê aí crianças de 12, 13, 14 anos engravidando. Sim, tu tá super com razão. Mas sabe de quem é esse problema? Por onde elas aprendem isso? O problema é dos pais e do Estado, que não dão educação para uma criança suficiente, que é o único lugar que ela tem para pesquisar é a internet. Eu não sabia como era uma vagina ou um pênis. Eu fui pesquisar onde? No Google. Minha mãe não me educou o suficiente para me ensinar. Mas uma experiência pessoal não é uma regra coletiva. Então é muito estranho você colocar essa regra pessoal para todo mundo. Isso porque não é uma assim, regra eu aprendi pessoal. isso na minha casa. Ok, mas isso não é uma regra pessoal. A minha esposa pessoal. também aprendeu isso na casa dela. Então, assim, não é uma regra pessoal. É algo individual. O que a gente não sabe, a gente vai buscar conhecimento. Exato. E quando em casa a gente não tem alguém que nos ensina, a gente vai procurar num livro ou na internet. Ou num amigo mais velho, alguma coisa do tipo. Eu entendo eu isso. concordo contigo. Concordo. Mas assim, quando a gente está falando que essas pessoas se escondem, elas se escondem porque ela vê que é algo prejudicial, gera vergonha, gera um sentimento nela, tipo, de objetificação da mulher. Então, ele começa a olhar para as mulheres e tem senso de, tipo assim, mano, tô fazendo uma coisa errada, não deveria estar olhando essa mulher dessa forma. Deixa eu primeiro, agora foi. Mas ninguém me deixa falar, todo mundo me gonga, eu preciso falar. Oi, Martina. Prazer. Prazer. Meu nome é Rafael. Bom, eu vou pedir para você refazer a pergunta para mim trabalhar em cima. Vamos lá. A pauta é quem mais consome pornografia, quem mais condena. Ok. Você disse há pouco que você tem como meta, como objetivo, ser mãe, constituir família, correto? Uhum. Tenho mais ou menos ali uma noção, espero que seja isso. Você não vai incentivar o seu filho a adentrar para essa vida. Não. Você não vai estar sendo imoralista.
ou hipócrita. Você vai estar induzindo ele a fazer a coisa correta. Não, Logo, quem está criticando isso necessariamente não é um imoralista mas ou porque consome. eu vou É porque incentivar- tem a noção de que é errado.